The language is much closer to the film than painting. Bom, se você não conhece o homem que disse isso, talvez você não saiba tanto sobre edição de vídeos assim. Hoje vamos falar sobre a influência soviética na edição de vídeos, assunto esse que foi mencionado no vídeo passado, então se você ainda não viu, clica no card e depois volta pra cá. O cinema soviético teve seu estopim no começo do século XX, impulsionado pela produção de propaganda marxista e completamente influenciado pela cinematografia de David Wark Griffith em Intolerance, de 1916. O filme encantou os olhos de toda a União Soviética, incentivando a implantação de uma escola de cinema. E é na Escola de Cinema de Moscou que surgem três nomes importantíssimos para o cinema mundial e principalmente para nós editores: Lev Kuleshov e posteriormente seus alunos Sergei Eisenstein e Vsevolod Pudovkin. Lev Kuleshov foi professor na Escola de Cinema de Moscou e durante esse período estudou rigorosamente Intolerance do Griffith, o levando a propor a sua maior contribuição para o cinema, o efeito Kuleshov. Lev Kuleshov teorizou a psicologia envolvida na edição de um filme, sugerindo que a montagem é o processo de criação de sentidos do filme. Para exemplificar a teoria, Kuleshov criou o experimento que leva o seu nome, no qual ele utiliza 3 vezes a mesma filmagem de um ator sem muitas expressões, seguida de uma imagem diferente, sendo elas um prato de comida, uma mulher no caixão e uma mulher atraente. O efeito consiste na mudança de percepção que temos da expressão do ator. Quando a imagem é seguida pelo prato de comida, interpretamos que talvez ele tenha fome. Quando a imagem dele é seguida da imagem da mulher no caixão, a gente entende que ele está triste. E quando acompanhado da mulher atraente, a gente entende que ele está sentindo desejo. Essa técnica influenciou todo o cinema posterior a ela, tendo diversos desdobramentos e até sendo reencenada por Alfred Hitchcock. Na sua reprodução, Hitchcock evidencia a mudança de sentidos criado por esse efeito. No primeiro exemplo, ao olhar para uma mulher e uma criança e logo após sorrir, o personagem é visto como gentil e simpático. Quando há a troca da cena da família por uma garota de biquíni e novamente o personagem sorri na cena seguinte, a percepção em relação ao personagem muda e agora a gente entende ele como um pervertido. Kuleshov comprovou que a sequência apresentada das imagens é o que define o sentido do filme, mais do que propriamente aquilo que se encontra espacialmente na cena. Esse aspecto da produção de sentidos possibilita, por exemplo, além de alterar o sentido de diálogo e reações, também a possibilidade da criação de geografia criativa. Pensa na série da HBO Game of Thrones como exemplo. A série é gravada em diversos países devido às necessidades geográficas da produção, só que pouco é perceptível para o espectador que um castelo da série possa ter um pequeno pedaço em um país diferente. Quando o resultado final é visto, tudo é crível como sendo real e num espaço geográfico único. Expandindo a teoria do seu professor e aplicando às suas produções, Sergei Eisenstein quebra as relações do cinema com o teatro, ampliando as possibilidades de controle de tempo e espaço dentro de uma narrativa, fazendo assim da linguagem cinematográfica única. Isso está visível no seu maior filme, O Encouraçado Potemkin, de 1925. Eisenstein, na sua teoria, propôs a montagem por meio do choque entre sentidos opostos, levando à síntese, no caso, o sentido almejado da sequência. Sergei exemplificou 5 métodos diferentes do processo de montagem para buscar a síntese com níveis de complexidades diferentes, sendo eles Metric Montage, Rhythmic Montage, Tonal Montage, Overtonal Montage e Intellectual Montage. Metric Montage é o método mais simples e consiste em ignorar a ação em cena para manter a métrica de corte do filme. Rhythmic Montage é a edição baseada na ação das cenas. Esse é um método presente em diálogos, cenas de perseguições e em sequências que prezam pela continuidade. É também um dos métodos mais utilizados hoje para montagem de filmes. Tonal Montage é a montagem baseada no tom e nos elementos que mantenham esse humor, podendo ser visual ou mais abstrato. Overtonal Montage já é bem mais complexo do que os métodos anteriores e ele consiste na sobreposição de tons e humores. Um exemplo de Overtonal Montage é a cena do batizado em Poderoso Chefão de 1972. São evidentes tons diferentes sobrepostos, o de purificação dentro da igreja e o de violência e corrupção com relação à máfia. E o último método proposto por Eisenstein é a Intellectual Montage, que é a montagem baseada em relações de conceitos, que nem sempre são totalmente claros ao espectador.
como em 2001, Uma Odisseia no Espaço. O clássico Match Cut faz uma reflexão sobre a evolução da raça humana em um certo período de tempo. Pudovkin também desenvolveu 5 técnicas de edição baseadas no efeito Kuleshov, essas visando o controle psicológico da audiência. As 5 técnicas propostas por Pudovkin são Contrast, Parallelism, Symbolism, Simultaneity e Leitmotiv. Essas técnicas muito se assemelham aos métodos propostos por Eisenstein, uma vez que ambos partem do mesmo radical. Mas vamos entender tudo desde o começo. Contrast é uma técnica de montagem em que se juntam cenas de sentidos opostos, levando o telespectador a uma comparação entre essas duas cenas. Vejamos novamente a cena do batismo no Poderoso Chefão. Ao passo em que Michael Corleone abdica dos pecados, a montagem nos apresenta cenas de violência. Contrast também está presente no Match Cut de 2001. Aqui o contraste é tecnológico. Parallelism, por sua vez, é a conexão de duas cenas por algum aspecto visual em cena. É uma técnica muito utilizada para demonstrar um avanço de tempo na trama sem a necessidade de explicitar. Técnica utilizada também em Game of Thrones para deixar subentendida a origem do Jon Snow. Symbolism é a montagem de duas cenas estabelecendo entre elas uma metáfora, também abstrata, e não precisa ser muito clara ao espectador. O Hitchcock, muito inspirado pelas ideias soviéticas, utiliza essa técnica em Psicose, interligando o sangue escorrendo pelo ralo e o olho sem vida, estabelecendo assim a metáfora de uma vida indo embora. Simultaneity, ou também conhecido como crosscut, é a técnica de montagem em que várias linhas do tempo são apresentadas simultaneamente. Um exemplo prático dessa técnica é no filme Inception, de 2010. E por fim, Leitmotiv. A definição do termo em si já deixa claro do que se trata a técnica. Leitmotiv é a ideia, fórmula que reaparece de modo constante numa obra literária, discurso publicitário ou político, um valor simbólico e para expressar uma preocupação dominante. Na trilogia clássica de Star Wars, a Marcha Imperial é utilizada como Leitmotiv, apresentando o perigo do Império na imagem de Darth Vader. Em O Tubarão, a Leitmotiv se dá pela câmera submersa, anunciando que o tubarão se aproxima. Todas as técnicas aqui apresentadas ainda são amplamente utilizadas nos dias de hoje e são as principais teorias que guiam a montagem de filmes. E todas elas têm o objetivo de controlar os sentidos e os sentimentos do espectador sem precisar dizer uma palavra, apenas com a forma como a história é contada. Edição de vídeo não é apenas juntar vários cortes, mas proporcionar um sentido a eles. E de nada adianta saber várias teorias de edição de vídeos se você não tiver o domínio de uma boa ferramenta de edição. Por isso, aí na descrição tem um link especial para você fazer um treinamento de Adobe Premiere, um dos softwares mais usados no mercado audiovisual atualmente. Aproveita aí e coloca essas técnicas de edição que você acabou de aprender em prática.